Olá, vamos refletir um pouquinho. Eu quero pensar com vocês a respeito do significado de igreja. A palavra eclesia, em grego, significa assembleia. Então, quando você tem uma convocação dos poderosos, por exemplo, no Congresso, isso é uma eclesia, isso é uma assembleia. Assim como teve a Assembleia Constituinte, vários poderosos se reuniram e fizeram uma nova Constituição, Constituição de 1988. Assim, a igreja, ela pode ser uma reunião, um agrupamento de pessoas com objetivos diversos. Agora, quando Jesus diz que ele iria edificar a sua igreja, ele está dizendo que ele iria reunir em assembleia as pessoas ou os discípulos, ou seus discípulos, aqueles que creem nele. Então a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é o conjunto de pessoas, não é um prédio. Nós não vamos à igreja, nós fazemos parte da igreja. Eu faço parte da igreja. Eu, com mais uma pessoa, 2, 3, somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará no meio de nós. Assim, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela começou se reunindo em casas, quando perseguida ela se reunia nas catacumbas, e assim ela foi sendo construída, tijolo a tijolo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, até que nós pudéssemos ter a liberdade religiosa de cultuarmos a Deus, de o adorarmos livremente. Então, quando Jesus nos diz: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, ele está nos ordenando, ou seja, nos fazendo missionários, a todos nós. Não tem essa de clero e leigo, tem essa de todos serem ordenados ou obedecerem, a ensinar a sua doutrina. Ide por todo o mundo, fazei discípulos. Isso é a ordem. Logo, quando nós estamos indo pelo mundo, caminhando, eu estou indo para o meu trabalho, eu faço discípulo no caminho, eu faço discípulo lá no trabalho, eu faço discípulo com todas as pessoas, onde quer que eu esteja, essa é a minha obrigação. Pois assim como eu conheci o reino dos céus, o reino de Deus, essas pessoas também merecem conhecer. Têm o mesmo merecimento que eu, ou seja, nenhum merecimento. Ninguém merece ser salvo, mas todos merecem conhecer o Evangelho e saber que a nossa salvação veio através da encarnação de Deus. Do Deus que se diminuiu, se esvaziou, se fez gente e veio caminhar entre nós para nos salvar e para nos ensinar como que as coisas devem ser, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo, aquele que criou o mundo, a palavra de Deus, o Fiat Lux, faça-se luz, e a luz se fez, e aquele que criou todas as coisas, esteve entre nós fisicamente. Ele se esvaziou da sua glória, encarnou, se fez gente conosco, e agora ele nos ordena a passar os seus ensinamentos para outras pessoas. E os seus ensinamentos não são: você deve ir num prédio ou frequentar um prédio aos domingos e o resto da semana vocês esqueçam que eu existo. Não. O ensinamento é que nós nos mantenhamos alinhados ao ensinamento, à doutrina, 24 horas por dia, o tempo todo. Orai sem cessar. Vigiai, pois o diabo anda em derredor procurando alguém para tragar. Então, todos nós sabemos quais são seus ensinamentos, todos os cristãos. Temos que praticá-lo e deixarmos um dia da semana, no caso dos cristãos, o domingo, para que nós desfrutemos da comunhão um com o outro. Nesse mundo moderno não tem como nós andarmos em comunhão, como foi na época deles, diariamente. Então, nós, pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, nos reunimos para
comungarmos uns dos outros e cultuarmos e adorá-lo de maneira pública. Apesar de que andando pelo caminho eu já o adoro de maneira pública. Não tem ninguém que não sabe que eu creio no nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem ninguém que desconheça que eu sigo as Escrituras o máximo que eu posso. E assim como eu, também todos sabem que eu não consigo. E não só eu não consigo, você também não consegue, ninguém consegue. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus. Porque através da sua graça, favor imerecido, nós seremos salvos. Ou nós somos salvos, aqueles que já creem nele, que já receberam o Espírito Santo. Como diz a palavra, no momento em que crestes em Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo, que é a garantia da sua herança. Então, para nós que somos salvos, a palavra da cruz é poder. Para os outros é loucura. Assim, todos nós devemos ter consciência daquilo que é igreja e daquilo que não é igreja. Igreja não é um prédio. Jesus não é uma religião. Jesus é um modo de viver. É uma maneira de encarar a vida. É uma mudança de olhar sobre todas as coisas. A escala de valores que o cristão tem não tem nada a ver com a escala de valores desse mundo, das pessoas ditas normais, dos pagãos, daqueles que não conhecem a doutrina de Jesus, não conhecem o Pai de Jesus e nem o Espírito Santo. São pagãos, estão mortos espiritualmente. Se não renascerem espiritualmente, jamais poderão entrar no reino dos céus. Então que nós possamos anunciar essa mensagem a todos quantos não conhecem a mensagem, a todos quantos pensam que os seus próprios méritos poderá salvá-los. Se eu for uma pessoa boa, eu vou para o céu. Isso não é verdade. Você não é bom o suficiente. Ninguém é. Exatamente por isso que Jesus teve que vir. Se você fosse bom o suficiente para se salvar, Jesus não precisaria morrer na cruz. Ele só morreu na cruz porque nem você, nem eu, nem ninguém é bom o suficiente para herdar a vida eterna, para entrar no céu. É somente através dele. Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele diz. Então, e não é vai ao Pai, é vem mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, para irmos ao Pai, temos que passar por Jesus. Busque a Jesus, conheça sua doutrina. Através da sua doutrina você conhecerá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Saberá exatamente qual é a sua estatura diante deles. Você se arrependerá, clamará e será salvo. Você e a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.